Quero receber agora no nosso estúdio a oftalmologista, a doutora Cláudia Benetti. Doutora Cláudia, muito obrigada pela gentileza da presença. Agradeço o convite. A gente vai falar um pouquinho sobre glaucoma. Nós falamos recentemente no programa, né, sobre a saúde da visão e muitas perguntas chegaram relacionadas ao glaucoma. Por isso, hoje a gente então reservou um espaço do nosso programa para falar especificamente do glaucoma. Definição, doutora, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? O que é o glaucoma e como ele vai afetar diretamente a nossa visão? O glaucoma é uma doença crônica que está relacionada a uma tendência familiar. Ela é basicamente uma doença com um componente vascular e que ela leva a uma perda de visão irreversível. Acomete mais adultos e é uma doença que é a maior causa de cegueira no mundo, de cegueira irreversível. Hoje a maior causa de cegueira Sim, é o glaucoma. É o glaucoma. A gente tem algumas afirmações, a gente vai começar a colocar na tela para falar com a nossa especialista o que de fato é mito e é verdade. Que quando a gente ouve falar, especialmente, né, em relação a algumas doenças, alguns problemas de saúde, muita gente acaba afirmando muita coisa e nem tudo realmente procede. Tem muito mito envolvendo, né, diversas doenças e situações do nosso corpo humano. Então, olha só a nossa primeira afirmação e no decorrer desse bloco a gente vai poder aprender um pouquinho mais, né, sobre visão e cuidar melhor da saúde dos nossos olhos. Crianças podem ter glaucoma, mas é raro e grave. Mito ou verdade? Verdade. O glaucoma é uma doença que acomete as pessoas adultas, geralmente após 40 anos, e nas crianças não é tão comum, mas aparece e geralmente quando aparece precocemente e são quadros muito graves, mesmo com tratamento, o prognóstico é sempre muito ruim. Temos mais uma afirmação. O paciente percebe sintomas precocemente. Infelizmente, não. A maioria dos casos de glaucoma, o paciente só vai ter algum sintoma de que está sendo acometido pela doença quando a doença já está num estágio mais avançado, onde já tem perdas mais significativas da visão. Uma situação bastante crítica. Então, a maioria dos casos não dá sintoma, mas felizmente a maioria dos casos são de progressão bem lenta mesmo. Então, o paciente tem que ser bem informado para procurar precocemente, a gente conseguir pegar algum sintoma que ele não perceba, mas informar para que ele tenha um tratamento a tempo de preservar a visão dele. Quais são esses sintomas e como acontece esse diagnóstico no consultório, doutora? A tonometria, que é o exame de medida de pressão dos olhos, a gente pode fazer como rotina, como a gente vai para ginecologista fazer Papa Nicolau, de prevenção de câncer de colo de útero, a medida de pressão intraocular deve ser medida de rotina no consultório para a gente ver se o paciente está num grupo de risco. Hipertensão ocular é o maior risco para glaucoma. Então, um exame super simples de fazer no consultório, a medida de pressão intraocular, a gente já consegue perceber se o paciente tem uma tendência a ter glaucoma ou não. Mas o histórico familiar e os sintomas que costumam aparecer no paciente que já tem um quadro mais avançado é perda de campo de visão periférico. Então, pessoas que não percebem as coisas na lateralidade, ou que costumam ter dores de cabeça muito frequentes, com ânsia de vômito, embaçamento visual, quando vê focos de luz, então podem ter relação com glaucoma. Perfeito. Temos mais uma afirmação. A cegueira do glaucoma é irreversível. Infelizmente, verdade. O glaucoma, ele leva uma perda de nervos da retina e essa perda, ela não é possível de ser reversível, né? Então, o paciente que perde a visão pelo glaucoma fica cego de uma vez e o objetivo, principalmente do tratamento do glaucoma, é que o paciente, mesmo que tenha tido um pouco de perda, não ter mais perda. Estacionar a doença. Estacionar ou preservar a visão residual que ele tem. Pela experiência de consultório na área, até com outros colegas, doutora, a incidência maior é nesse início, onde é possível estacionar ou não? Infelizmente, pela própria prática na área, você percebe que quando as pessoas vão no exame, quando recebe o diagnóstico, já perdeu boa parte aí da visão. Existe bastante informação agora disponível para os pacientes irem buscar isso daí. Como a gente tem de rotina, na maioria dos serviços, em buscar e fazer esse tratamento, essa avaliação de busca de glaucoma,
Então, hoje em dia é mais fácil a gente pegar o glaucoma no estágio mais precoce. Antigamente era uma doença menos diagnosticada, os pacientes quando chegavam no consultório já tinham uma perda bem severa de visão, mas a dificuldade de tratamento de aderência é que os medicamentos custam muito caro. Então, o paciente pode ter informação, mas às vezes não tem acesso à medicação, isso Por não ser acessível. Dificulta bastante. A gente tem na questão dos ginecologistas também, né? Hoje a gente conversou recentemente com uma médica no programa, ela comentou hoje que bom as mulheres buscam mais, né, fazer esses exames preventivos para se tiver algum problema, quanto mais cedo o diagnóstico, muito melhor. Claro. E isso vale, acho que para a maioria das áreas de saúde, né, doutora? Tem tido uma tendência agora, Tati, em buscar mais a prevenção do que a cura. Então, uma coisa de qualidade de vida, de mudança de hábitos saudáveis. O glaucoma é basicamente prevenção e informação. Hoje de manhã no consultório a gente deixou a clínica aberta para fazer atendimentos para pessoas que queriam que estavam em dúvida e queriam ter os olhos examinados à medida da pressão, olhar o fundo do olho para a gente orientar. E apesar da informação disponível, as pessoas têm muitas dúvidas ainda. É uma doença pouco informada pela gravidade que ela tem. Eu acho que devia ser... Que causa cegueira, claro, né? A consequência é muito importante, séria e compromete diretamente com a qualidade de vida da pessoa, né? Com certeza. E é uma doença que tem muita relação familiar. Então, pacientes que já têm quadro na família de glaucoma já estão informados e já sabem que tem que buscar periodicamente avaliação para ver se não estão em risco de desenvolver o glaucoma. Mas ainda é muito pouco divulgado, falta um pouquinho mais de informação, eu acho. Tomara disponível. Que através dessa entrevista a gente possa, né, informar mais e mais. E depois, cada um em casa que recebeu essas informações possam compartilhar, né? Para a gente criar uma rede aí, uma teia de notícias e conhecimento. Mais uma afirmação que a gente coloca então agora no vídeo para continuar o nosso bate-papo, conhecimento, né, sobre a saúde da visão, o glaucoma. Existem medicamentos que controlam a pressão ocular. Sim, é verdade. Basicamente, a maior parte do tratamento do glaucoma é feito medicamentosamente. Então, existem cirurgias, existem alguns dispositivos que a gente pode colocar nos olhos para ajudar nesse controle de pressão, mas a grande maioria do tratamento é medicamentoso e é o que tem melhor efeito. Do que a gente tem visto. Infelizmente, como eu te falei, são medicações muito caras, tem na rede pública, mas nem sempre o paciente consegue, porque falta bastante. Que é um outro problema seríssimo, né? Então, mas assim, o tratamento medicamentoso é muito eficiente, então isso é bom. Quando os casos são pegos precocemente, a gente consegue tratar e acompanhar o paciente com bastante tranquilidade. Que bom. Pelo menos uma boa notícia, sim, né? Nesse sentido. Mais uma afirmação. Com o passar dos anos, a chance de ter glaucoma diminui. Não, isso é mito. Ela aumenta, aumenta. Né? Ela está relacionada com outras doenças sistêmicas que o paciente pode ter. Então, o glaucoma pode aparecer junto com diabetes mellitus, pacientes que têm diabetes há muito tempo, com hipertensão. Alguns casos de aparecimento de catarata podem levar à hipertensão intraocular e ao desenvolvimento de glaucoma. São doenças que aparecem mais tarde na vida, né? Então, a chance de ter glaucoma na idade vai aumentando. Infelizmente. Como vários outros quadros, né? Várias outras doenças. O nosso corpo vai envelhecendo, as células vão envelhecendo e a gente vai aí perdendo e ocorre esse desgaste natural do corpo, né, doutora? O corpo da gente é altamente adaptável, né? Infelizmente, por um lado, porque a gente vai se acostumando, o corpo se adapta a algumas coisas e a gente deixa de cuidar do jeito que devia para algumas coisas e vão passando alguns quadros desapercebidos e quando a gente percebe alguma coisa que incomoda mais, o quadro está muito adiantado e já não é possível fazer muita coisa. Então, realmente, essa cultura de fazer a prevenção precocemente, buscar de rotina avaliação de pressão intraocular, de fundo de olho para fazer investigação de glaucoma é uma coisa que tem que ser feita mesmo, entrar rotineiramente na nossa busca de médico anual, né? Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Fazerem esses exames exames que podem detectar se houver algum problema. Algum risco de aparecer o glaucoma. Você comentou que até hoje de manhã abriu o consultório, né, para receber aí a população, tirar dúvidas.
Quais são essas dúvidas mais frequentes dentro de consultório, doutora? A gente recebeu, né, algumas perguntinhas pelas redes sociais em relação à cura, né? Se é uma doença que tem cura, infelizmente não tem, é irreversível. Em relação ao tratamento, então, a gente também citou, algumas telespectadoras mandaram pelo Facebook, o tratamento é praticamente medicamentoso, né? E quanto mais cedo, melhor, porque você consegue estacionar e não perder tanto a visão, porque essa doença ela vai evoluindo e você vai perdendo, né, essa porcentagem da visão. Mas o tratamento é basicamente medicamentoso. É basicamente medicamentoso, mas é difícil você fazer o paciente usar uma medicação quando ele ainda não tem sintomas muito bem estabelecidos. E a perda de visão do glaucoma não é uma coisa tão abrupta, por exemplo, como uma catarata, que em um curto período de tempo você tem uma perda global da visão. O glaucoma, ele vai tendo uma perda de campo de visão, então ele vai perdendo a periferia. E a pessoa demora a perceber que está tendo né? essa perda. Então, assim, você convenceu o paciente que ele já tem alguma perda, porque apareceu num algum exame. E que ele tem que usar aquela medicação diariamente para o resto da vida. Sem que ele perceba muito. Sem que ele perceba muito essa perda de visão, é um pouco complicado. Então, tem que ser bem explicado, o paciente tem que entender qual que é o processo fisiopatológico, o risco que tem se ele não usar a medicação para a gente ter o benefício do tratamento. A título de curiosidade, doutora, além do glaucoma, quais são os outros problemas? A gente citou, né, agora há pouco também outro problema comum de visão, mas se você pudesse colocar num ranking para a gente, né, os 3 problemas que mais acometem. Oftalmológicos, assim como cegueira, o glaucoma é o principal patologia para cegueira irreversível. A catarata é a mais comum, mas é uma cegueira irreversível. Então, você fazendo a cirurgia de catarata, o paciente perdeu a visão, mas tirando o cristalino que está opaco, ele volta a enxergar de novo. E outras doenças sazonais, né? Agora na época do ano de mais seca, de alergia, as conjuntivites alérgicas e infecciosas por causa de ambientes muito fechados são os mais comuns. A gente está recebendo algumas participações também, né, pelas redes sociais, eu comentei algumas mensagens do Facebook, também pelo Instagram, muita gente comentando. A Marlene é uma telespectadora de Brasília, Distrito Federal, e ela questionou: Tati, quem foi operada de catarata pode desenvolver o glaucoma? Existe uma relação, doutora? Existe uma reação de glaucoma que é gerado pela catarata, quando a catarata é hipoemadura. Mas é uma condição anatômica, praticamente. Quando você tira a catarata, esse problema do glaucoma relacionado à catarata, ele deixa de existir. Quando a pessoa tem glaucoma e tem catarata, já apareceu a catarata, ela já tem o glaucoma, são 2 situações diferentes. Então, a pessoa fez a catarata, ela continua com glaucoma, esse tratamento de glaucoma precisa ser feito. Então, um glaucoma que não foi gerado pela catarata, precisa de tratamento sempre. Não sei se me fiz entender. Sim, assim. sim. Então, assim, existem várias causas para glaucoma. Quando a catarata está associada a ele, mas ela não causa o glaucoma, fazer a cirurgia de catarata não influencia no glaucoma. Então, esse tratamento medicamentoso que o paciente vem fazendo para o glaucoma tem que continuar sendo feito. Então, não depende da catarata. A Rita Rocha comentou: Tati, a minha mãe teve glaucoma e ficou cega de um olho. É hereditário? A gente comentou que tem um fator aí, né? Tem uma tendência familiar. Genético hereditário bem importante. Sim, uma família onde existem casos de glaucoma, existe a chance maior de outros componentes da família apresentarem o glaucoma. Não quer dizer que vai ter glaucoma, mas é mais comum aparecer mais casos de glaucoma em uma família onde já existem glaucomatosos. A Lidinadja, do Rio Grande do Norte, escreveu pra gente: um beijo, meu amor. E ela falou se tem alguma relação de miopia com glaucoma. Tem, os pacientes míopes têm uma chance maior de desenvolver glaucoma. A gente nota isso, é uma coisa estatística mesmo. Os não míopes, tem uma justificativa tão importante, mas a miopia tem relação com glaucoma, talvez parte circulatória, anatomia de olho mesmo, que é um olho maior, né? Então a parte circulatória pode sofrer um pouquinho. Grupos de risco, né, doutora? A gente falou então, é hereditário, então casos na família, é importante que as pessoas tenham um olhar redobrado, né, uma atenção redobrada. Miopia, você falou que também, né?
Pacientes com hipertensão, pacientes com doenças metabólicas. Hipertensos, doenças metabólicas. Pacientes que fazem uso crônico de anti-inflamatórios hormonais, que é o que a gente chama os famosos corticoides. Então, muita gente que tem problemas musculoesqueléticos, de artrites, artroses, dores no corpo, que tem mania de tomar corticoide como anti-inflamatório de rotina, e isso é um fator importantíssimo de desenvolvimento de hipertensão intraocular que leva ao risco de glaucoma. Perfeito. Teve uma telespectadora que comentou aqui, doutora, eu não conheço, desculpa até a ignorância no sentido real da palavra, será que está certo ou faltou alguma parte na hora de digitar? A telespectadora comentou que tem escavação. Escavação. O que é, é um sinal que a gente vê, procura, quando vai fazer avaliação de rotina, a gente mede a pressão intraocular e a gente procura no fundo do olho para olhar o nervo óptico. Quando existe uma perda glaucomatosa de visão, o nervo óptico ele apresenta uma escavação, ele perde fibras nervosas, que são mostradas por essas escavações. Então, o nervo, quando ele entra no olho, é como se fosse uma tomadinha que entrasse dentro do olho com os fiozinhos, que são os nervos que vão saindo por esse nervo. Entendi. Quando existe perda glaucomatosa, essa perda de fibras faz esse nervo, quando a gente olha, ficar escavado, como se ficasse uma panela funda ali. Então, essa escavação mostra o risco de doença instalada. Então, tem que monitorar. Tem. Então, no exame diagnóstico ou o exame de rotina do glaucoma, os mais simples são a medida da pressão intraocular e a avaliação do fundo do olho para examinar esse nervo óptico, para ver se existe uma escavação suspeita. Que interessante. A Marlene de Brasília reforçou aqui no comentário. Tati, eu cheguei a fazer a cirurgia de catarata há 5 anos. Hoje estou vendo tudo um pouco embaçado. Depois de apurar a visão em um bordado, crochê, tricô, costura, posso ter que fazer novamente a operação? Cirurgia de catarata a gente faz uma vez só, se der tudo certo, a lente está implantada, está tudo direitinho. E o que pode acontecer é que depois de uma cirurgia de catarata, existe uma estrutura que a gente deixa quando tira o cristalino, que serve de apoio para a lente intraocular, que a gente, quando tira a catarata, implanta uma lente no lugar. E esse suporte para a lente pode opacificar com o tempo. Tem pessoas que opacificam logo depois da cirurgia, tem pessoas que opacificam depois de alguns anos, mas isso é fácil de resolver com uma aplicação de laser. A gente abre essa cápsula de novo e o eixo visual fica livre. Então, tem que ser examinado para ver pelo oftalmologista com equipamento, porque a olho nu também não é perceptível, tem que ser com a propedêutica armada mesmo. Perfeito. Para a gente poder finalizar, quero, claro, agradecer a presença, viu, doutora, nessa sexta-feira aí agitada, tumultuada, né, em todo o país, né? Mas que bom que você conseguiu vir à nossa emissora, contribuir com o seu conhecimento, esclarecendo aí as dúvidas dos nossos telespectadoras, mas nesse momento de considerações finais, né, eu acho oportuno, de repente, deixar aí um alerta, um recado, uma orientação para quem nos acompanha. Eu acho que reforçar a orientação de, pelo menos uma vez por ano, passar por um oftalmologista para fazer esse check-up, né, dos olhos é importante. Mas, além disso, alguma outra aí orientação importante para os telespectadores, doutora? Acho que é isso que você falou mesmo. A gente, quando pensa em oftalmologia, sempre pensa em óculos. E tem muitos quadros oftalmológicos que levam a complicações de qualidade de vida importantes e que a gente tem que buscar conhecer um pouco melhor e cuidar para ter uma visão sempre saudável e útil, né, o resto da vida. Então, prevenção como glaucoma, e em casos de onde tem doenças familiares com histórico de cegueira, de doenças oculares, mais ainda, né? Mas acho que é isso aí. Muito obrigada, eu que agradeço, doutora, pela presença. Espero que tenha ficado à vontade. Muito Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição. E a gente agradece sempre a participação dos nossos telespectadores.